Vamos lá então, ó. Operações com conjuntos. Produto cartesiano. Seja o conjunto A 0, 1, 2, 3 e 4 e o conjunto B 0, 2, 5 e 6, temos o produto de A e B, sendo o par ordenado x, y, tal que o x pertence ao conjunto A e y pertence ao conjunto B. Lembrando que eu vou trabalhar o produto de elementos que estão no conjunto A com elementos que estão no conjunto B. Ele pede para nós formarmos pares ordenados, beleza? Para depois jogarmos no plano cartesiano. Então, olha aqui, ó. Todos os elementos do conjunto A vão fazer par com um elemento do conjunto B. Primeiro elemento aqui que é o 0, ó. Eu vou ligar com 0 e temos o primeiro par ordenado, 0 e 0. Esse 0 vai ligar com 2, esse 0 vai ligar com 5 e esse 0 vai ligar com 6, montando os 4 primeiros pares ordenados. Depois eu pego o número 1 e faço a mesma coisa. 1 com 0, 1 com 2, 1 com 5 e 1 com 6. Logo eu vou ter essa segunda linha aqui de pares ordenados. Fazendo isso, cruzando sempre elementos do conjunto A com um elemento do conjunto B, nós vamos ter no total 20 pares ordenados. Beleza? Para que eu tenho eles, professor? Para jogarmos no plano cartesiano. Perceba que eu peguei o conjunto A, o conjunto B, fiz o produto entre esses conjuntos e já pode perceber o seguinte, ó, o ponto 0, 2 e 2 e 0 são pontos distintos. Os pontos não estão ligados por linhas contínuas. Isso depende dos conjuntos e da relação entre eles. Então, inicialmente, eu estou fazendo a marcação dos pares ordenados encontrados pelo cruzamento, no caso, pelo produto do conjunto A com o conjunto B. Isso é bem técnico, tá, gente? Perceba aí, ó, que eu mudei agora. Eu utilizei o conjunto A, 0, 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B, 0, 2, 5 e 6. E agora eu peço que tu encontre ainda pares ordenados que pertençam ao cruzamento de A e B, o produto de A e B, tal que x mais y tem que ser maior que 4. Então, ainda vou pegar um elemento do A com o elemento do B, só que agora a soma deles tem que ser maior que 4. Sendo assim, eu não posso mais pegar o 0 e 0, porque a soma vai dar 0 não é maior que 4. Pessoal, então não posso pegar o 0? Pode. Só que esse 0 vai ter que ligar ou com 5 ou com 6. Como está aqui, ó, 0 e 5 e o 0 e 6. Ambos a soma vai dar maior que 4. Né? O 1, por exemplo, eu posso ligar tanto com 5 quanto com 6. Por quê? Porque 1 mais 5 dá 6, maior que 4, é válido. E o 1 com 6 dá 7, ainda é válido por ser maior que 4. Então, tu pode perceber que por essa definição aqui, ó, por essa relação, eu não tenho mais 20 pares ordenados, né? Agora eu só vou ter 12, tá? Por essa condição. Tu pode perceber que colocando esses conjuntos aqui, ó, não mais em forma de chaves, em forma de diagramas, tu pode perceber que esse 0 ligou com 2 elementos, esse 1 ligou com 2 elementos e assim por diante, né? Tu pode perceber que nem todos do conjunto B foram utilizados, tá? Olha a terceira situação aí, ó. Te dou o conjunto A, 0, 1, 2, 3 e 4. O conjunto B, 0, 2, 4, 6, 8 e 11. E agora eu te peço para te fazer os pares ordenados ainda, que vão pertencer ao produto desses dois conjuntos, tal que o Y nada mais vai ser igual ao produto de 2 com o elemento do X. Tá? No caso, X é pertencente ao conjunto A e Y pertence ao conjunto B. Perceba, ó, se eu colocar o X como 0, 2 vezes 0 dá 0. Então, quando eu substituo o elemento número 1 do conjunto A na relação, eu vou ter um correspondente para Y, né? Que vai dar 0. Temos o primeiro par ordenado. Se eu colocar o segundo elemento do conjunto A, que é 1, aqui na relação, 2 vezes 1 dá 2. Então, eu vou ter um correspondente no conjunto B. Tu vai perceber que agora, com essa relação, eu tenho apenas 5 pares ordenados.
O 0 ligou com o 0, o 1 ligou com o 2, o 2 ligou com o 4, o 3 ligou com o 6 e o 4 ligou com o 8. O que há de especial nessa relação? Tu pode perceber que quando eu coloco os pares ordenados encontrados no plano cartesiano, já posso montar um segmento de reta aqui, ó. Foi por conta da relação entre os dois conjuntos, ó. A função é uma relação especial, logo, ser função não determina se podemos ou não traçar uma reta. Nesse caso, deu para traçar por conta da relação desses dois conjuntos. Tá? O que há de especial? Nesse exemplo, todos os elementos do conjunto origem, que eu chamo de domínio, estão relacionados uma e somente uma vez com elementos do destino, que eu chamo de contradomínio. Então, ó, domínio, tá? É o conjunto origem. Contradomínio, né? É o conjunto que estão chegando às ligações. Beleza? Tu pode perceber que nem todos os elementos do conjunto do contradomínio foram utilizados, né? Só foram utilizados o 0, o 2, o 4, 6 e o 8. Esses elementos utilizados do conjunto do contradomínio são chamados de conjunto imagem, beleza? Então, isso é bem técnico, tá, gente? Conjunto domínio, conjunto contradomínio e o conjunto imagem. Por que essa característica é especial? A garantia de encontrar um correspondente a partir de um número dado pode ajudar a conhecer, entender e explicar um determinado contexto ou fenômeno. Então, aí, sabe que é relacionado à prova do Enem, eles adoram a análise de gráfico, tá? Então, atentos aí, galera. Funções, definição. Uma relação f de A em B é uma função se e somente se todo elemento do conjunto A tem um único correspondente em relação a B. Em outras palavras, cada elemento do conjunto domínio possui uma e somente uma imagem. Função sobrejetora é a função na qual a todo elemento do contradomínio está associado um elemento do domínio, ou seja, contradomínio é igual à imagem, tá? Perceba, ó, o conjunto domínio, tá? Eu estou ligando exatamente a todos do contradomínio. Então, nesse caso, como o contradomínio é equivalente ao conjunto imagem, eu posso falar que essa função ela é sobrejetora, tá? Função injetora é a função na qual x1 é diferente de x2, então f de x1 é diferente de f de x2. O que significa isso? Em outras palavras, significa que os elementos que estão sendo ligados estão ligando a elementos exclusivos. O 0 está ligando com 0, o 1 está ligando com 2, é exclusivo. Ó. O 2 só está recebendo ligação do 1, o 4 só está recebendo ligação do 2 e assim por diante. Quando é que ela vai ser bijetora? Ela vai ser bijetora quando ela for injetora e sobrejetora. Então, tu percebe, ó, todos os elementos do contradomínio são imagem. E todos os elementos que estão ligando para elementos exclusivos. Então, ela é tanto injetora quanto sobrejetora. Vamos analisar quando a função ela é par e ímpar. Função par. Estudaremos a forma pela qual se constitui a função. Te dei um exemplo aí, ó. F de x igual a x² menos 1, representado no gráfico cartesiano. Note que na função temos... Aí vem uma ideia, gente. Para saber se a função ela é par ou ímpar, basta eu usar valores simétricos na função e ver o que nós vamos encontrar no final. Por exemplo, ó, menos 1, o simétrico dele é 1, né? Então, se eu substituir o menos 1 na equação e o 1, que é simétrico dele, também na equação, você vai perceber que nós vamos ter um par de respostas iguais. É por isso que eu chamo de função par. Se eu colocar, por exemplo, o menos 2 e o 2, que são simétricos, substituindo na fórmula, o resultado também vão dar valores iguais. Onde eu quero chegar com isso? No gráfico. Olha aí, ó. Observe pelo gráfico
que existe uma simetria em relação ao eixo do y. As imagens dos domínios x igual a menos 1 e x igual a 1 são correspondentes com y igual a 0. E os domínios de x menos 2 e x igual a 2 formam pares ordenados com a mesma imagem y igual a 3. Para valores simétricos do domínio, a imagem assume o mesmo valor. A esse tipo de ocorrência, damos a classificação de função par. Bora ver quando é que ela vai ser ímpar. Eu troquei a função agora e nós vamos fazer a mesma tática. Eu vou escolher dois valores simétricos. Eu vou substituir na equação. Olha o que vai acontecer. Escolhendo o menos 2 e o 2 que são simétricos. Substituindo o menos 2 na fórmula, 2 vezes menos 2 dá menos 4. E substituindo 2 na fórmula, 2 vezes 2 dá 4. Perceba que ocorre uma simetria, né, dentre os resultados. Ó. Eu não tenho mais um par, né, de respostas iguais. Tá? No gráfico, podemos analisar assim. Observe o gráfico e visualize que existe uma simetria em relação ao ponto das origens. No eixo das abscissas, ou seja, do eixo x, temos os pontos simétricos 2 e 0 e menos 2 e 0. E no eixo das ordenadas y, temos os pontos simétricos 0 e 4 e 0 e menos 4. Nessa situação, a função é classificada como ímpar. Beleza, gente? Então, essa é uma introdução a funções. Eu pego a análise de conjuntos e começo a cruzar, montando pares ordenados para identificá-los no gráfico. Beleza, gente?